Olá meninas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de inclusão, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema ética e inclusão, tá? Para falar desse artigo, para construir esse artigo, nós vamos para construir esse mapa conceitual, nós vamos utilizar um artigo, tá? Do professor José Pires, intitulado Por uma Ética da Inclusão. Tá? Então, todas as informações que vocês vão ver nessa aula, elas têm como base o texto do José Pires, tá? E esse artigo no qual ele fala da ética da inclusão, ok? Em alguns comentários e análises da professora também, ok, gente? Peço desculpa aí pela iluminação, comecei agora nesse mundo de gravação de vídeos e de aulas, enfim, mas logo eu vou providenciar uma luminária mais eficaz para que vocês consigam enxergar bem aí todo o material e tudo que a professora está postando para vocês. Enfim, hoje eu fiz uma bordinha, vocês viram aí, fiz uma bordinha no meu mapa conceitual, para a gente poder fazer as divisões e entender direitinho o que seria um formato mais adequado aí para a gente estar aprendendo, para vocês estarem construindo o conhecimento de vocês. Tá bom, gente? Então, assim, primeira coisa que nós precisamos compreender. Quando se fala de ética, nós estamos falando, tá? De questões que envolvem comportamento, que envolvem valores, morais, né? Questões morais, envolvem também os costumes, a sociedade na qual nós estamos inseridos e principalmente os sujeitos, tá? Os sujeitos que são os sujeitos de ação do comportamento ético. O ideal dentro da sociedade contemporânea é que possamos lutar por uma ética da inclusão, por uma ética do respeito à diversidade, do respeito à diferença, né? E nesse contexto é imprescindível que a gente reconheça alguns fatores para que isso aconteça. O primeiro deles é que a teoria de uma ética da inclusão, ela deve ter a sua base estruturada dentro do conceito de partilha de responsabilidades. Por que partilhas de responsabilidades, professora? Porque não seria uma luta de reivindicação travada apenas entre aquelas pessoas que possuem algum tipo de necessidade educacional especial. Tá? Não seria uma luta delas apenas pelos seus direitos, mas também uma preocupação assumida pela sociedade, para que possa acontecer, como eu estou escrevendo aí para vocês, a inclusão plena da pessoa, portadora de alguma deficiência. Nesse aspecto, podemos dizer então que a atual legislação que existe no Brasil, ela vem contribuindo, tá? Embora no sentido pleno da inclusão, a nossa legislação relativa às pessoas com necessidades educacionais especiais tenha chegado aí com algumas décadas de atraso, tá? Isso aconteceu por quê? Porque há, de fato, uma dificuldade entre os poderes públicos de assumirem políticas públicas mais eficazes, que pudesse contribuir para que os nossos excluídos sociais fossem reinseridos. Tá? Então, é muito importante, porque esse movimento de inclusão, ele exige também um movimento realizado pelos poderes públicos e pela sociedade civil organizada. Então, não é uma atividade que pode ser realizada apenas pelos sujeitos envolvidos no movimento. Tá? É um movimento, como nós chamamos, inclusive o autor chama de movimento de inclusão. Tá? E ele vai falar da importância de haver, nesse contexto, uma prática social da inclusão. Por quê? O processo de inclusão, tal como ele é visto na experiência escolar brasileira, ele não pode deixar de fugir de uma perspectiva crítica. Por quê? Porque ele foi pensado para apenas uma parcela do universo dos excluídos sociais, ou seja, as pessoas cujas necessidades especiais vão associadas à deficiência. Então, do ponto de vista da educação das pessoas para a cidadania, o movimento de inclusão
tem maior abrangência do que as políticas anteriores e exige dos poderes públicos e da sociedade civil organizada compromissos e responsabilidades também muito maiores. Dentre esses compromissos, nós temos aí um que eu coloquei aí para vocês verem no primeiro tópico, que é uma prática social de inclusão sobre o abandono definitivo de práticas e relações sociais discriminatórias. Tá? É preciso acabar com a discriminação e das suas práticas. Dessa forma, é preciso mudanças atitudinais de uns em relação aos outros. Dentro desse processo, nós sabemos que é preciso quebrar tabus, como, por exemplo, o dos indivíduos que cuidam, que acreditam estar acima do social ou tão acima de todos e de tudo, que se julgam não depender de nada ou de ninguém. Esse é um tipo de tabu que o José Pires vai expressar para nós. Por quê? Porque, na verdade, quando ele fala de uma ética da inclusão, ele está falando da necessidade de se compreender que todos precisamos de todos. E esse exemplo que ele utiliza de indivíduos que acreditam estar acima do social, que não precisam de ninguém, não dependem de nada e são autossuficientes, essa perspectiva, ela vai na contramão, tá, dessa ética da inclusão, porque ela vai numa ética da individualidade. É nesse contexto que o autor ele vai tratar da questão da alteridade. A alteridade, ela está relacionada à diferença, é o oposto da individualidade. Tá? A alteridade, ela está relacionada com a empatia, com a capacidade de se reconhecer no outro, de reconhecer o outro como igual a si mesmo. Então, nesse contexto, o José Pires vai afirmar que na vida dos seres humanos e o funcionamento dos ecossistemas, eles têm provados aí de fato que todos precisamos de todos. Todos dependemos uns dos outros, pela simples razão de que vivemos em sociedade. Então, é preciso que haja um reconhecimento desta interdependência, e o reconhecimento desta interdependência, ela nos levaria ao reconhecimento do valor do outro, o que é muito importante no enfrentamento dos problemas. Tá? E nos ajudariam, inclusive, a somar forças e a fazer com que nós possamos saber como somar as nossas forças para buscar soluções, para resolver problemas dentro dessa perspectiva do processo de inclusão. Tá? Então, a importância da ética da alteridade, ela está nisso. Tá? Para isso, por isso que o autor ele vai tratar dessa questão da ética da inclusão como um processo. Tá? Por quê? Porque é um processo em construção. Nós estamos vivenciando um processo de construção de uma sociedade para todos, tá? Uma sociedade para todos que, dentro dessa sociedade, um dos direitos básicos de todo ser humano é o de aspiração para a felicidade, tá? Todo ser humano, todos os seres humanos têm direito à felicidade. Claro, outros preferem falar, como o José Pires vai ressaltar no seu artigo, preferem chamar felicidade de qualidade de vida, né? É um direito básico do ser humano poder ter uma qualidade de vida com o mínimo necessário. Tá? Para poder encontrar. Nós sabemos que dentro da filosofia não há felicidade plena, a felicidade ela representa momentos. Se a felicidade ela fosse algo contínuo na nossa vida, nós não a reconheceríamos, certo? Por isso que a gente consegue separar o dia que a gente está feliz do dia que a gente está triste. No entanto, o mínimo de qualidade de vida é necessário para todos, para que haja aí de fato o que nós chamamos de respeito aos direitos humanos, né? Por isso que essa discussão se insere dentro dos direitos humanos e, de fato, aí a construção de uma ética social pautada na inclusão, uma ética da inclusão, que tem aí, eu peguei um post-it para destacar para vocês, que tem aí o foco no outro, tá? O foco no outro e nas diferenças desse outro. Tá? A ética nos diria que se trata de um valor inquestionável, a qualidade de vida e a felicidade fundamental e absoluto, embora a felicidade se apresente às vezes como um valor relativo.
O José Pires vai dizer que esse valor ele se expressa como a essência da qualidade de vida dos indivíduos. E se a felicidade é um estado que expressa o nível da qualidade de vida, não há motivo para não ter o direito de aspirar por níveis de qualidade de vida cada vez maiores e cada vez melhores, o que supõe que é necessário construir a felicidade cada vez como um processo cada vez mais dinâmico e permanente. Tá, minhas queridas e meus queridos. Então, agora nós vamos para outra folha. Eu já fiz aí a margem, né, para adiantar um pouquinho na hora de gravar o vídeo para vocês, porque não é simples, gente, demora um pouquinho, mas a professora aí tá tentando fazer com que fique bem interessante para vocês, tá? Deixem aí o like no canal. Curtam aí o vídeo da professora, se puderem, agradeço muito. Então, aí do lado, deixem o like, não, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. E comentem também o que vocês acharam do vídeo, dicas, enfim. Então, aí nós vamos falar um pouquinho sobre o ser humano. Gente, o ser humano, ele é um microcosmo, né? Um microcosmo. Cada um de nós, apesar de sermos todos iguais, nós somos diferentes também. Então, é necessário que haja uma percepção da nossa diferença, das nossas diferenças, tá? Da diversidade que há entre nós, porque não há igualdade biológica especificamente, nós sabemos disso. Então, numa sociedade complexa como a nossa, uma das principais fontes de sugerir aspirações é o outro. Então, a gente precisa observar as outras pessoas, observar como elas são, como elas se comportam, como reagem às situações, tá? E aí, nisso, a gente descobre a diversidade. Tá? A gente descobre as semelhanças e as diferenças. Eu vou colocar um post-it aqui para a gente falar sobre essa necessidade de lutar pela igualdade social e de direitos. Gente, ó, eu não tinha post-it, eu só tenho um post-it dos Beatles aí, mas tá valendo, porque eu sou fã, é isso, indico, super indico. Então, essa percepção da diversidade, das diferenças, gente, ela não teria significado maior se não fosse acompanhada de uma avaliação. Os outros, pensem isso, não são apenas diferentes. Nessas diferenças, em geral, existem valores. Eles podem ser ou parecer mais ou menos felizes do que nós. Não que necessariamente sejam mais ou menos felizes do que nós. Nós é que podemos que achar que eles o são. Então, nós temos que desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. E aí, sim, lutar pela igualdade social e a igualdade de direitos. Tá? Então, nesse contexto, por isso que a professora afirma que não há igualdade biológica. E o José Pires vai dizer isso. Cada ser humano é um microcosmo com diferentes capacidades, né? Cada um tem seu código genético dentro ali, que é um código genético insubstituível. Esse código genético que vai revelar aptidões, que são variadas. Todos nós nascemos diferentes, temos aptidões diferentes e é preciso, fundamentalmente, reconhecer, tá? Ok, galera, nesse contexto, então, nós podemos começar e retornar a falar dessa ética da inclusão, tá, meus amores? Então, a derrocada de valores e de ideais deram lugar a formas estranhas de individualismo. Por isso que ali em cima a professora colocou, porque o individualismo ele foi uma forma de perversão da subjetividade. É o contrário da alteridade, como eu já falei. Já que esse individualismo ele não é o triunfo da individualidade diante das desordens sociais, políticas ou religiosas, mas sim a formação de indivíduos alheios uns aos outros. Então, o autor nos diz que nesse contexto formou-se pessoas que não respeitam o outro, que não pautam os seus comportamentos e as suas relações com o outro. Pelo contrário, elas expõem ao outro uma situação onde ele deve ser submetido às suas vontades. Tá? Então, quando se fala do compromisso de uma ética da alteridade, uma ética da inclusão, nós estamos falando de um compromisso do ser com o ser. O sujeito educador com o sujeito educando. Uma dinâmica interativa que não admite posições defensivas, conservadoras, estáticas. A gente precisa assumir a mudança, porque só o sujeito pode sentir-se agente consciente da ética. E somente nós, enquanto sujeitos, podemos assumir responsabilidade no processo de forma livre, de forma espontânea, tá? Então, nesse contexto, a ética da inclusão, que a professora destacou aí em cima, ela impõe aos sujeitos ação e interação dentro dos princípios da autonomia. Quem é o educador ético, professora?
Ele é reflexivo, ele analisa os porquês das suas ações, ele sabe o que faz, por que o faz, para que o faz, ele analisa aquilo que ele faz, ele seleciona e escolhe os melhores meios de fazer as suas atividades, tá? E isso faz com que ocorra uma autêntica inclusão, porque a autêntica inclusão não pode ser desvirtuada por uma centralidade nos meios, tá? E aí eu tô colocando, não pode haver uma centralidade nos meios em detrimento dos fins. Por isso que a professora colocou aí, o que é a autêntica inclusão? Então, primeiro, não pode ser centrada, e aí faltou um não no meu mapa, agora que eu tô percebendo, ela não pode ser centrada nos meios em detrimento dos fins, tá? Ela deve ser pela valorização de conteúdos escolares e de seus modos de transmissão, deixando intacta a questão dos significados ou do conhecimento significativo para a formação do aluno. Então, ela deve ter foco na questão dos significados, foco no contexto vivencial do aluno, tá? No contexto que ele vive, aonde esse educando, está inserido, tá? Ele deve estar focado na inclusão de todos, tá? Então, muitas vezes essa concepção de centralidade nos meios em detrimento dos fins, tá? Ela não pode ser desvirtuada. Ela não pode ser desvirtuada. É necessário que a gente compreenda o processo. Então, o processo precisa ser valorizado, tá, gente? Então, nesse contexto, agora a gente precisa lutar pela igualdade social e de direitos e não confundir a ideia de sujeito com a ideia de individualismo, que é o que eu tô colocando aí do lado. Gente, ó, a nossa cultura, ela busca frequentemente suprimir o sujeito e tornar esse sujeito um objeto. Por isso que a inclusão, ela tem que ser uma inclusão de sujeitos. Mas cuidado, tá? Porque a ideia de sujeito, ela se destrói por ela mesma se a gente confundir isso com individualismo. Individualismo é outra coisa. A ideia de sujeito é completamente diferente. Sujeito que é preciso construir. É preciso dar a esse sujeito a possibilidade de construir. Resta perguntar se o nosso sistema educativo e o nosso sistema educacional podem favorecer a emergência do sujeito. Ou será que ele vai frear a fragmentação? E aí? Creio que é possível fazer com que a escola seja um lugar de elaboração de referências, tá? De grades de leituras que permitam atribuir significado e sentido a uma ética da vida, a uma representação de si e a um conhecimento do mundo, gente. A ética da inclusão, ela é um imperativo do direito à cidadania, por isso que a professora está colocando aí, e fundamenta-se no direito que as pessoas têm, com necessidades educativas especiais, de ser parte ativa da sociedade, tá? De criar uma sociedade para todos, de fato, onde os cidadãos possam ver concretizada a sua qualidade de vida, né, gente? E precisa, nesse contexto, respeitar as diferenças e valorizar a diversidade, tá? Para que esta concretização integrada ao desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais aconteça dentro de um processo de inclusão. É isso que a Declaração de Salamanca pede, né, pessoal? E é isso que a professora está colocando aí. Atender todos os alunos, oferecendo as melhores condições de uma educação de qualidade, tá? Fazer da escola um ambiente de inclusão. Um beijo, obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus.